Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. Eu, Simael, farei as orações inicial e final. A Michele fará a leitura das questões 489 a 493. A Bianca fará a leitura das questões 494 e 495. Para a leitura do Evangelho de hoje, vamos pedir aos nossos irmãos espirituais que nos ajudem com o entendimento, que nos ajudem nos fornecendo energia, para que possamos aprender, possamos cada vez mais abrir nosso coração para os ensinamentos que o Pai nos encaminha através de nossos irmãos e através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Que possamos ter os ouvidos abertos, que possamos aprender e que possamos praticar o que nós aprendemos e que possamos levar isso para o nosso cotidiano e possamos ser exemplos para todos os irmãos aos quais tenhamos convívio. E com isso, pedimos que nos esclareça, que nos abra a mente e que nos fortaleça o ouvido para que possamos escutar esses ensinamentos e podemos carregá-los em nosso coração. Deus nos abençoe e que tenhamos um ótimo Evangelho. Que assim seja. Olá a todos! Vamos então para as nossas leituras, começando com a questão 489, da seção Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Resposta: sim, o irmão espiritual. Aqui chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. 491. Qual é a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai sobre os seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar as suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Resposta: depois do seu nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espiritual, e mesmo em várias existências corporais, porque estas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta: o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós, porque aceitou essa tarefa. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? A resposta: não, mas o faz menos exclusivamente. Então, nestas questões, como nós vimos aqui, 489 a 493, são questões bem direcionadas a sabermos mais sobre os nossos espíritos protetores. Então, que seriam também denominados anjos da guarda, que aceitam essa missão, como se explica aqui, de forma voluntária, e também com grande responsabilidade sobre o acompanhamento dos tutelados. Então, esses espíritos protetores
vão intuir, como colocado aqui no texto, não assumindo as nossas provas, as nossas responsabilidades, mas guiando, nos intuindo a fazermos da melhor forma. Então, ele não faz por nós, mas a gente sabe que é um grande aliado e alguém que nós podemos contar. Mesmo não nos conhecendo, não sabendo assim conscientemente quem são, nós sabemos que eles estão conosco, e isso é um grande conforto ao nosso coração, porque principalmente quando nós estamos nas provas mais árduas e pensando que nós estamos sozinhos e desamparados, saber que Deus nos direciona a alguém que pode estar conosco, que pode nos ouvir e nos auxiliar com boas ideias, com bons pensamentos e com conforto emocional, espiritual, eu acho que é algo bem significativo, né, que nos dá bastante alento. Então, seriam essas as nossas considerações nestes trechos. Vamos então seguir para os próximos tópicos. Boa noite. Então, hoje a gente vai ler a questão 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas neste caso são substituídos. Questão 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso e não o fizeste. Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste. Não fiz soar a tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Interpelai vossos anjos da guarda. Estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina aos melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois estes são os olhos de Deus e não podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homem, coragem. Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que abre diante de nós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus.
Aos que pensassem que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para vós o estado não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam uma ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podereis compreender, mas estais certos de que Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Ótima reflexão, né? Cada anjo da guarda tem seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando seus conselhos são desprezados. Não temais fadigar-nos com vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiums a todos os homens, médiums hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens, instruí, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que a obra assim realizais é a do Cristo, é a que Deus vos impõe. Por que Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com vossos irmãos, para os adiantar na senda da ventura e da eterna bem-aventurança? São Luís, Santo Agostinho. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelo protegido apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender, pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo para outro os que tomam sob a sua proteção, pois se, para eles, a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes da terra? Não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som. É isso, gente. Boa noite. Vamos agradecer pela leitura de hoje, vamos agradecer aos irmãos espirituais que nos acompanharam nesse evangelho de hoje. E com isso, agradecemos a oportunidade de mais um dia de aprendizado, que possamos todos levar os ensinamentos de hoje para o nosso coração, para o nosso dia a dia, e que possamos irradiar cada vez mais essa luz que chega, esse conhecimento que chega, para todos os irmãos que estejam nos acompanhando na nossa caminhada, ou que estão em sua própria caminhada. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.